Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aí aos nossos vídeos da parte de alinhamento geométrico, né? Hoje a gente vai estar falando aí sobre alinhamento envolvendo motor e bomba, né? Bomba hidráulica. A gente não vai estar adentrando a parte de cálculo, né? Cálculos ou alguns conceitos específicos, por quê? Porque a gente já tem vídeos sobre isso. E os links estão aí na descrição, né? Então a gente vai trabalhar em cima de alguns aspectos específicos aí sobre a parte de alinhamento para a gente entender, mas aí já dou a dica para vocês desses links que estão aí logo no início aí da descrição do vídeo, o qual a gente fala bastante coisa aí sobre essa parte de alinhamento, tá bom? Voltado aí a bombas e motores. Bom, o primeiro ponto aqui que a gente tem que entender é o seguinte, né? Parece muito simples quando a gente fala da importância, né, de se ter um bom alinhamento entre motor e bomba. Só que esse alinhamento ele leva a outros aspectos também, né? A gente tem que entender que quando a gente está falando de bomba, né, existe uma linha de entrada, né, a linha de sucção, né, e a linha de saída, né? Ou seja, a própria tubulação que vai estar envolvida no processo de montagem tem um aspecto muito importante nessa ação. Muitas vezes não é tão relacionado, mas a tubulação em si, ela precisa também ter um alinhamento específico. Por quê? Quando você tem ações de desalinhamento, quando a gente fala de desalinhamento, vou até mudar aqui a tela para a gente poder observar melhor, né? Vamos supor aqui o aspecto da bomba, né? Você tem lá uma ação, vamos supor aqui que seja a entrada, que seja o aspecto de entrada da bomba, a tubulação de entrada. Quando a gente fala dessa ação, a gente tem que entender que existe uma verificação de alinhamento, né, referente a essa condição. A tubulação em si, ela dá uma tendência para que seja, né, executado esse alinhamento, né? A tubulação em si, a própria montagem dela, né, dá uma ação de gabarito aí para que você tenha esse alinhamento. Só que quanto mais longa, né, mais longas as tubulações, mais elementos periféricos, junções sejam utilizados, mais complexo se torna garantir, né, essa verificação. Então é necessário, né, essa verificação, né, seja com elementos como nível, né, nível de bolha, assim como elementos, né, de medição, como trena, régua, né, dependendo do tipo de tubulação, até outros instrumentos mais precisos, né? Então aí começa com essa verificação, porque um alinhamento mal feito, né, ele vai gerar perda de eficiência ali no ciclo de deslocamento volumétrico, né? Então, por quê? Porque ele vai gerar uma resistência, essa resistência vai gerar uma perda de eficiência, né? Ou seja, aquilo que se esperava de deslocamento não vai estar ocorrendo de forma efetiva. Sem contar que desalinhamentos podem também ocasionar ações de diferença de pressão que pode gerar problemas, né? Como a gente até comentou, né, em vídeos do passado aí sobre a parte de bombas, né, o qual você pode ter aí ação como cavitação, né, por causa dessa diferença de pressão, ou até mesmo aeração, né, de entrada aí de bolha de ar no sistema, que pode causar uma série de problemas. Então fica essa primeira dica aí referente ao alinhamento da tubulação, né. Outra característica importante está ali ligada à questão do eixo, né, a questão do eixo ali de transmissão, né. E muita gente diz, poxa, você tem lá um sistema que vai ter uma bomba e um motor, né, você tem lá os acoplamentos, tal. Às vezes eu faço a movimentação ali manual, parece que tá tão leve, né, eu sinto leve lá, mas quando eu vou fazer a verificação ou com relógio ou com alinhador a laser, tá dando diferença, né, dá uma diferença considerável. Mas será que isso realmente tem impacto, né? Será que isso tem impacto ali no processo? E aí eu vou te dar o seguinte detalhe: quando você gira, né, na mão ali o eixo, você vai atingir uma certa rotação, né? Dificilmente você vai atingir a rotação ali nominal do motor, né? Vamos supor 1800 RPM, né? Ou seja, uma rotação muito elevada. Se você tem um elemento desalinhado, você vai ter aquele problema até que a gente estava comentando nos outros vídeos, né, do desbalanceamento, né? Não é que a máquina ela vai deixar de funcionar,
né, pelo menos momentaneamente. Ela vai ter a sua partida, ela vai gerar, né, uma diferença de pressão ali na voluta, vai gerar o deslocamento volumétrico, só que aí entra a ação dos problemas recorrentes ou decorrentes desse problema inicial. Porque a partir do momento que ela está desbalanceada, ela começa a ter uma ação não harmônica, né, nos elementos que constituem bomba e motor, né? E isso aí é onde entra, né, os picos de vibração. Esses picos de vibração eles vão estourar, né, como o professor meu diria, eles vão estourar onde? Nos elementos periféricos mais simples, né? Ou mais simples não, né? Mais de maior contato com essa ação, né? Entra aí a parte de fixação, entra a parte de rolamento, né? São os principais mais afetados, né? E aí pode entrar também a parte de rotor e você ter problemas mais severos aí no sistema, porque você vai ter um aquecimento, esse aquecimento ele pode estar gerando problemas, como a gente falou anteriormente, né? Como a aeração, cavitação, isso aí no aspecto da bomba, e na parte do motor você pode ter um superaquecimento ali no motor e vir a gerar outros problemas, inclusive queima no rotor ou problema de alinhamento no eixo, né, ali de rotação do motor, né? Então, quando você faz essa verificação manual, você tem que entender que a rotação ela vai ter um pico muito elevado, né? Então, esse pico elevado ele vai te dar um espectro de vibração específico. Só que esse espectro de vibração específico, por ser uma ação centrífuga, não da bomba em si, mas do desalinhamento, ele vai fazer com que essa ação de vibração, essa harmônica da vibração, ela tenha cada vez mais propagação nos outros elementos. Então imagina, quando ela começa a afetar rolamento, né, o rolamento começa a perder tempo de vida útil e começa a apresentar defeito, você já vai ter outro problema de vibração específico desse elemento de máquina ou dos rolamentos, né, que fazem parte ali do conjunto. Quando ele entra para a parte da fixação, né, fixação aí dos elementos, você começa a ter outro problema. E cada vez mais você vai tendo ali, obviamente, uma degradação dos mecanismos, né? É muito difícil que uma empresa séria venha atingir um grau de desalinhamento muito elevado, né? Mas elementos que você acaba não tendo tanto contato, você pode ter um problema muito grande, né, com essa questão do alinhamento, né? E isso aí vai fazer com que você tenha uma perda de eficiência muito grande no ciclo de execução, né? Então, garantir o alinhamento é garantir uma vida útil adequada para não só as máquinas em si, mas para todos os componentes periféricos de transmissão, né? Como o caso aí da tubulação. Você tem que entender que esse ciclo de tubulação, né, especificamente aí falando sobre bombas, ele vai ter um fim, né? Quando eu digo fim em que sentido? Se é um ciclo que executa deslocamento volumétrico, né? Ou seja, você vai estar deslocando um volume de um ponto para o outro, né? E esse outro ponto é o fim desse ciclo, né? Seja um ciclo de enchedora, né? Uma ação de invase para bebidas, enfim, dependendo do ciclo, ele vai ter uma ação final, até mesmo um sistema de bomba de bombeamento para uma ação residencial, né? Algo comercial. Né? Então, isso vai ter um impacto muito grande. Imagina, você está necessitando daquele elemento final, daquela água, ou seja lá qual for o líquido transportado, e não ter aquela possibilidade porque teve um problema de alinhamento quando ela foi instalada 6 meses atrás e agora deu esse problema, e aí o custo é muito maior porque você vai ter que fazer normalmente reparos elétricos ali que estão ligados aí ao acionamento, e a parte de tubulação, a parte de mecanismo, então o custo é muito grande, né? Então você manter esse sistema alinhado, né, acaba sendo de fato a ação mais coerente com o processo. Então essa verificação de elemento ela deve ser de forma constante. Quando falo constante, entenda-se com base em um período específico, né? E aí depende muito da carga, né? Qual é a massa que é deslocada aí para que você tenha ali um espectro de verificação, né? Se vai ser mensalmente, a cada 2 meses, semanalmente, enfim, depende da importância que você vai ter como referência ali e se tem já tem alguma incidência de avarias com esse tipo de mecanismo, né? Então, outro detalhe importantíssimo aqui para a gente finalizar, nessa imagem aqui que a gente pegou na internet, a gente pode observar que existe os elementos ali, o suporte, né? Existem os elementos ali para alinhamento. Existem os suportes ali para alinhamento. Se você faz uma montagem
de um sistema o qual não te dá referência de alinhamento, você vai ter muito problema para realizar o alinhamento. Porque você vai ter que estar utilizando calços específicos, às vezes as bombas, os motores têm uma determinada massa, um determinado peso elevado, então vai te dar muito problema, né? E muitas vezes o que o pessoal faz? Poxa, uma máquina dessa tão pesada aí, já coloquei o esquadro ali, já está alinhado. Mas às vezes não está tão bem alinhado assim como você imagina, né? Então volta a dica aí dos vídeos que estão aí na descrição, que a gente fala aí sobre cálculo, né? Como é que funciona essa parte de alinhamento aí de bombas aí, tão bem interessante. Acho que faz mais ou menos uns 8 meses aí que a gente postou esses vídeos, né? Acredito, ou faz mais tempo, mas enfim, eles estão aí indicados, tá bom? Então é isso, no próximo vídeo a gente fala aí sobre motores e redutores. Valeu!